E apacentava Moisés, diga Moisés, o rebanho de Jetro. Jetro, para quem não sabe, é o sogro, o mentor de Moisés, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou a um monte de Deus chamado Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu-lhe ele: eis-me aqui. O versículo: e disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Tema da mensagem desta noite, eu vou falar até 3, e você vai falar profeticamente. Amém? Você sabe a diferença entre falar e proclamar? Profetas proclamam. Proclamar é falar em alta voz. 1, 2, 3. Quantos querem ser acelerados de verdade? Eu não disse viver acelerados, eu disse serem acelerados pelos céus. Você quer ser acelerado? Então estenda a sua mão agora sobre mim. Libera uma palavra, vai sobre mim, para que Deus possa desabilitar tudo que não vem dele e liberar sobre mim uma unção. Você pode fazer isso, vai. Vai, libera uma palavra, vai sobre mim. Vai, libera um decreto sobre mim, libera, libera, libera. Espírito Santo, entregamos esse ambiente na tua presença. Declaramos que ninguém é maior do que o Senhor nesse lugar. Esta igreja não precisa de mais uma palavra. Essa igreja precisa ouvir a tua voz. Por isso, Espírito Santo, eu me submeto ao Senhor em humildade e te peço algo. Tudo que está dentro de mim agora, que é resultado das minhas emoções, que é resultado daquilo que eu vi, que é resultado daquilo que eu ouvi, que não está ligado às batidas do teu coração, agora arranca de dentro de mim. Que eu só fale aquilo que está na tua boca. Pai, em nome de Jesus, que toda mente cauterizada agora seja tocada pelo Senhor, e que a voz de Deus, a única voz capaz de dar destino ao homem, seja a única voz a ser ouvida neste lugar. Eu declaro pelo poder da palavra, demônios nos 4 cantos desta cidade sejam incendiados pelo fogo consumidor da tua glória. Em nome de Jesus, que este ambiente agora seja livre. Eu entrego este lugar na tua presença. Eu entrego aqueles que ouvirão e verão esta palavra nos próximos dias e meses na tua presença. E declaro, em nome de Jesus, que os céus toquem na terra e que a voz do Senhor possa bradar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo amém. 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 Escute,
Esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, um texto que mostra o momento exato quando o próprio Yahvé, ele decide recrutar Moisés, a fim de devolvê-lo ao Egito, para que ele possa ser usado como ferramenta afiada nas mãos de Deus, para arrancar o povo hebreu do cativeiro e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Observando esse texto de forma superficial, imediatamente nós aprendemos duas lições. Primeira, quando Deus ele quer habilitar, quando Deus quer levantar alguém, quando Deus quer se manifestar através da vida de alguém, Deus ele faz questão de deixar claro que não pode se mover através de alguém que não tem clareza da sua identidade. O texto diz assim, que quando Deus vai recrutar Moisés, ele diz Moshá, que é Moisés no hebraico. Ele diz Moisés, Moisés. Só que essa expressão duplicada do nome de Moisés não é uma coincidência, pelo contrário, é intencional. Porque antes de Deus mudar a sua realidade, Deus ele vai manifestar clareza sobre a sua identidade. Deus não pode usar um homem, guarde isso, Deus não pode usar uma mulher que não tem revelação plena de quem é em Deus. Se você não tem clareza de quem você é, Deus não pode te usar. Se você não sabe quem você é, Deus não pode lançar você para cumprir aquilo que você nasceu para cumprir. Pastor, quem eu sou? Eu sou aquilo que dizem que eu sou? Não. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:9: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos tirou das trevas e vos removeu para a maravilhosa luz. Nós somos aquilo que chamamos de coroa da criação de Deus. Então Deus não pode usar alguém que não tem revelação plena de quem é em Deus. A segunda revelação desse texto é que quando Deus se manifesta a Moisés, ele se manifesta através de uma sarça, sim ou não? Sarça, para quem não sabe, ela é parecida com uma árvore, um pé de amora. Ela é um pequeno arbusto, e esse arbusto é um arbusto espinhoso. Deus poderia se manifestar para poder chamar a atenção de Moisés através de uma videira, sim ou não? A videira é uma árvore impressionante. Deus poderia também se manifestar através da oliveira. A oliveira em Israel é considerada a rainha de todas as árvores. Deus poderia se manifestar através de um terremoto, a fim de chamar a atenção de Moisés, como ele fez com o profeta Elias. Deus poderia se manifestar através de uma tempestade, porque ele é aquele que governa o vento de João 3:8. Mas Deus decide se apresentar através de uma pequena sarça, para poder ensinar um princípio poderoso do reino de Deus para mim e para você. Quando Deus te recrutar para viver o seu propósito, quem tem que aparecer não é você, é Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Faz assim para mim saber que você está aqui. 3 lições, guarde isso. Eu aprendo através da figura profética da sarça. A primeira lição que eu aprendo através da figura profética da sarça, guarde isso. Seja humilde, diga comigo, seja humilde. Sabe, Mateus no capítulo 11, no versículo 28, 29 e 30, mas de forma específica no versículo 29, está escrito assim: tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, porque eu sou humilde de coração, e achareis alívio para a vossa alma. Jesus, ele é a manifestação plena da humildade. Jesus é a manifestação do humus de Deus. A palavra humus, ela é a palavra expressa no hebraico de terra, que aponta para esterco. Jesus é a figura profética da humildade em pessoa. Mas eu e você muitas vezes não compreendemos que Deus trabalha através dos humildes, através dos pequenos. Muitas vezes eu e você, nós queremos engrandecer, nós queremos crescer, nós queremos aparecer, e não compreendemos que o próprio Verbo encarnado, o Filho de Deus, ele decidiu descer para subir. Ele decidiu se tornar pequeno para que o Pai se tornasse grande. Jesus é tão humilde, mas tão humilde, porque quando alguém disse certa feita, Jesus, o Senhor é bom, ele disse, bom é meu Pai que está nos céus. É uma figura plena de humildade. Segundo princípio que eu aprendo com a sarça, diga comigo, seja puro. Sabe, se tem algo que fomos chamados para viver, é a santidade em Cristo Jesus. Nós sabemos que é um desafio sermos puros. Quando olhamos para a figura profética da sarça, não compreendemos, mas a sarça, ela é uma planta, uma árvore, que ela tem espinhos, tanto nas folhas, como também nos galhos. Diferente da maioria, ela tem espinho nas folhas e ela tem espinhos nos galhos. Por quê, pastor? Porque isto impede que os pássaros façam dela uma morada. Quando os pássaros estabelecem o seu ninho sobre uma árvore, a primeira coisa que eles fazem é soltar fezes sobre aquela árvore, é deixar pedaços de comida dentro daquele ambiente. E a sarça, ela foi criada com espinho nas folhas e espinho nos troncos, para que eu e você aprendamos princípios. Tem espinho que foi colocado em você, em mim, de maneira intencional, para nos proteger daquilo que é abominável aos olhos de Deus. Há espinhos que Deus colocou em você, para que você permaneça limpo, para que você permaneça puro, para louvor da glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vocês. Só quem está aqui, diga bem forte, glória a Deus. Mais forte, diga glória a Deus. E o terceiro princípio que eu aprendo, eu não quero me aprofundar nisso, através da figura profética da sarça, aprenda a conviver com os espinhos. Sabe, quando falamos de espinhos, espinhos tipologicamente, de acordo com a teologia, apontam para sofrimento, apontam também para provação. Quando eu e você viemos para Jesus, muitos de nós não viemos por aquilo que poderíamos passar, fomos atraídos pela glória de Deus. Quando você e eu olhamos para a sarça, fomos atraídos pela beleza das chamas do fogo, fomos atraídos pela glória do fogo, mas muitos de nós não imaginávamos que por detrás do fogo havia uma sarça cheia de espinhos. É inevitável que eu e você não passemos por provações. É inevitável que eu e você não passemos por dificuldade. A vida cristã não é um parque de diversão. A vida cristã é uma verdadeira dificuldade. Nós sabemos que no mundo teríamos aflições, mas a palavra que foi liberada sobre mim, sobre você é: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de ordem é: aprenda que a vida cristã é feita de espinhos, a vida cristã é feita de desafios, a vida cristã é feita de vale, mas eu e você temos uma palavra de esperança. O Senhor
estará comigo todos os dias e com você até a consumação dos séculos. Quem pode dizer bem forte, glória a Deus? Quantos podem sentir a presença do Senhor? Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Você pode fazer isso? Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Pastor, eu estou no deserto, é o meu final, só não tem ideia do que eu estou passando. Em Lucas 1,80, uma palavra da parte de Deus ao teu coração. E crescia o menino, e se fortalecia no deserto. Deserto não é lugar de morte, deserto não é lugar de desespero. Lucas está dizendo que deserto é lugar de crescimento e de fortalecimento. Deus não te levou para o deserto com o propósito de anular a construção que você estava fazendo. Deus te levou para o deserto para poder te fazer crescer, para poder te fortalecer. Quantos podem dizer glória a Deus? 3 fases. Eu quero que você guarde essa mensagem, principalmente a partir daqui. 3 fases necessárias para a nossa aceleração. Olhe para cá. Moisés, ele vive 120 anos. Quantos anos? Moisés vive 120 anos, que são repartidos ou divididos em 3 fases. 3 fases proféticas de 40 anos. A primeira fase profética que o Senhor está trabalhando na vida de Moisés e também na vida de muitos de nós, é a fase que nós chamamos de ciclo de expansão. Diga comigo, ciclo de expansão. O ciclo de expansão é o ciclo de transferência de conhecimento. O ciclo de expansão é o ciclo de alargamento. O ciclo de expansão é o ciclo onde Deus quer te dar uma visão de futuro. É quando Deus ele quer te tirar da sua zona de conforto com o propósito de te alargar de dentro para fora. A Bíblia diz que durante 400 anos os hebreus ficaram no cativeiro. E durante 400 anos, aproximadamente 5 gerações nasceram de hebreus no Egito. A Bíblia diz que uma mulher de nome Joquebede, ela nasce no cativeiro. E quando ela está em idade adulta, ela fica grávida. Ela não sabe, mas Joquebede carrega um propósito. Talvez você não saiba, mas você também, como Joquebede, carrega um propósito da parte de Deus. Pega aí, vai. Você carrega um propósito da parte de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés nasce, havia uma sentença liberada sobre o Egito. Toda criança do sexo masculino que fosse hebreu, quando ele fosse gerado na madre da sua mãe, as parteiras deveriam matar a criança. Era uma ordem da parte de Faraó. Só que a Bíblia também diz que o coração dos reis pertencem ao Senhor. A Bíblia deixa claro que quando Moisés está em idade adulta, ele vai até a presença de Faraó, debaixo de uma instrução do próprio Yahvé, que disse assim: Moisés,
vá até Faraó e diga a Faraó para que ele libere o meu povo. Quando Moisés chega na presença de Faraó, a Bíblia diz que o Deus que enviou Moisés, ele petrifica o coração de Faraó, para que Faraó não siga a orientação de Moisés. Quando ele faz isso, ele está liberando sobre Moisés um princípio dizendo: o coração dos reis está também na mão do Senhor. Você acredita nessa palavra? O coração dos reis está na mão do Senhor. Faraó era o homem mais poderoso da terra, e Deus estava ministrando ao coração de Moisés que até o homem mais poderoso da terra deve se submeter a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Faraó libera um decreto dizendo que toda criança do sexo masculino deveria morrer. A Bíblia diz que a parteira teme a Deus. Ela decide não sacrificar o garoto. Joquebede consegue proteger e esconder Moisés por aproximadamente 3 meses. Mas ela teme que os soldados encontrem o garoto e venham executá-lo. É quando ela decide colocá-lo num cesto e lançá-lo no Nilo. De acordo com os historiadores, o Nilo estava passando por um período de águas, ou seja, ele estava extremamente profundo. Havia violência no Nilo e dificilmente o cesto não viraria. Mas a Bíblia diz que o cesto não virou. Por que, pastor, que o cesto não virou? Porque Isaías capítulo 43, no versículo 2, está escrito: havia uma palavra liberada sobre um menino, e há também uma palavra liberada sobre você, Moisés. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em você. Há uma palavra sobre você. A tua vida não se transformou uma verdadeira desgraça, porque há uma palavra que governa todas as coisas, e há uma palavra da parte de Deus dizendo ao teu coração: aguente um pouco mais, porque eu sou o Deus que dei escape a Moisés, e sou o Deus que também te darei escape. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o cesto então não virou. O cesto começa a descer a favor da correnteza. A princesa, filha de Faraó, está na margem. Ela está onde? A correnteza, dentro de uma lógica natural, ela deveria levar o cesto para onde? Mas a Bíblia diz que a princesa não está aqui, ela está na margem. Mas eu acredito, a Bíblia não diz, que o vento de João 3,8 soprou. O cesto estava descendo e de repente o vento começa a soprar, começa a soprar, começa a soprar, e o cesto que deveria avançar, ele começa a se posicionar para a direita, ele para nos pés da princesa. Ai, 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 você não entendeu? O vento de João 3,8 nesses dias vai soprar a teu favor. Tem coisas que está escrita para dar errada, mas o vento vai soprar a teu favor. Vai soprar, vai soprar, vai soprar, e aquilo que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar original. Deus vai reposicionar as coisas. Deus vai trabalhar a teu favor. Aquele que acalma o vento, vai, adore. Aquele que aquieta o mar. Sim, vai, declare. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Olha o vento soprando sobre você. O Deus que derruba as muralhas. Aí eu entrei sem fé. Da estéril faz mãe de filhos. Olha o Senhor renovando a tua esperança. É o mesmo que bradado. Ai, 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 alguém está comigo aqui, vai, declare, vai. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. 'Vai, declare! Faz romper
deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pastor, eu não entendi. Deus é mau. Como que Deus arranca Moisés de dentro da casa da sua mãe e leva Moisés para um ambiente desconhecido e desfavorável? Olhe para cá, o amor de Deus é surpreendente. Em Isaías 49:15 está escrito assim: pode a mãe de um bebê que ainda mama se esquecer dele? O elo mais extraordinário entre uma mãe e um filho é o momento que ela está amamentando. A Bíblia está dizendo assim: se esta mãe se esquecer dele, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Deus está dizendo: eu amo muito mais Moisés do que Joquebede, mas vocês não compreendem uma verdade do reino. Romanos 8:28, todas as coisas, não é apenas algumas coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos no presente e Deus está no nosso futuro. Acalma teu coração. Deus está vendo coisas que você não vê. Deus está visualizando o teu futuro e dizendo: esta dor é provisória, esta dor é passageira. Ah, se meu filho soubesse o que eu tenho preparado para ele. Ah, se a minha filha soubesse o que eu tenho preparado para ela, ele estaria levantando as suas mãos e dizendo: obrigado, Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Escute. Olhe para cá. A Bíblia diz que Deus, ele remove Moisés do ambiente que ele nasceu. Por que Deus faz isso? Porque se Moisés continuasse na senzala, o máximo que Moisés se tornaria é um grande líder de escravos. E o propósito que o menino carregava era um propósito de governar pessoas que deveriam se tornar livres. Deus não pode se mover através de alguém que tem mentalidade de escravo para governar pessoas que eram escravas e que se tornariam livres. Então Deus, que vê o futuro, está tirando Moisés do ambiente da escravidão, está levando para o ambiente de expansão, porque no palácio ele se formaria um grande líder. Olhe para mim, Provérbios 13:20 diz: ande com o sábio e será cada vez mais sábio. Eu aprendo uma verdade do reino: na senzala é formado escravo, porque quem anda com escravo se tornará cada vez mais escravo. Quem anda com príncipe se tornará cada vez mais. E Deus não estava com o propósito de formar um escravo em Moisés. Deus tinha um propósito de formar um príncipe, um libertador dentro dele. Ai, 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 você não entendeu. Deus está me dizendo que vai remover muita gente de lugar nesses próximos dias, porque tem lugares que você frequenta que no máximo vai fazer de você um grande líder de escravos. E o Espírito está me usando para te dizer que Ele está estabelecendo um tempo de remoção, porque o lugar que Ele vai te levar exige mudança de ambiente. Levanta as suas mãos e diga glória a Deus. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. O Deus que derruba as muralhas. Alguém está aqui? Vai. Mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo.
Deus permite que Moisés continue na senzala, no máximo, ele seria um grande líder de escravos. Deus então remove ele para o palácio, porque quem anda com um príncipe adquire mentalidade de rei. Pare de reclamar do que Deus está fazendo. Eu dava tão certo com esse amigo, eu dava tão certo nessa empresa, eu dava tão certo nesse ambiente, e Deus está dizendo: eu estou no teu futuro, eu estou vendo o que vai acontecer. Se Moisés permanece aqui, se torna líder de escravo. Mas se eu removo Moisés para o palácio, ele se torna um grande libertador. E o Espírito Santo está dizendo: eu vou remover você de lugares, para que você possa viver o extraordinário. Quem pega essa palavra no Espírito, diga glória a Deus. Segundo, primeiro ciclo, o ciclo da expansão, o ciclo do conhecimento, o ciclo do alargamento. É o ciclo que Deus precisa te mudar de mesa. É o ciclo que Deus precisa te mudar de ambiente. É o ciclo que Deus precisa alterar amizades. É o ciclo que Deus precisa mudar a tua cultura. Segundo ciclo, guarde isso, é chamado de ciclo do deserto. Olhe para cá. Deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de fortalecimento, de crescimento. Na mentalidade humana, quando falamos em deserto, alguém diz: eu não quero ir para... Só que se eu te disser que biblicamente é necessário passar pelo deserto para chegar em Canaã. Alguém me entendeu aqui? É necessário passar pelo deserto para chegar na terra que mana leite e mel. Pastor, eu não entendi, coloca a legenda. Canaã representa o lugar que você tem o objetivo de chegar. Canaã representa a casa dos teus sonhos. Canaã representa a empresa dos seus sonhos. Canaã representa o ministério que você sonha. Canaã representa a família que você tem o objetivo de formar. Canaã é tudo aquilo que Deus disse que vai acontecer. Existem dois tipos de deserto. Primeiro deserto, anote isso no coração, é o deserto que eu entro como resultado das sementes que eu coloquei na terra, sem consultar o céu. É o deserto que eu entro como resultado das sementes que eu coloquei na terra, sem consultar os céus. Sabe, em Gálatas 6,7 está escrito assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, este... Só que na nossa mentalidade, e eu digo que muitas vezes eu e você, falo isso humildemente, me incluo, nós somos filhos infantis, porque nós imaginamos que zombar de Deus, Flávia, está ligado àquela criança que olha para o pai e mostra a língua. Na nossa mentalidade nós achamos que zombar de Deus é quando um filho faz careta para o pai. Zombar de Deus aqui não está correlacionado a isso. Zombar de Deus é não acreditar que quando Deus formou o universo, Ele estabeleceu leis espirituais que regem a terra. Uma das leis mais poderosas que Deus criou é chamada lei da semeadura. Existem processos dentro da lei da semeadura. Em Gênesis no capítulo 3, a partir do versículo 11, está escrito que um dos processos da plantação é primeiro a relva, depois a semente, depois a árvore e depois o fruto. Esse é um processo da lei da semeadura. Só que em Gênesis no capítulo 1, guarde isso que eu vou dizer aqui, no versículo 11, está escrito assim: cada planta produza segundo o seu propósito. Zombar de Deus é quando eu coloco uma semente na terra, sem autorização dos céus, e não acredito que a palavra que Ele liberou, e que se encontra em movimento, não é suficiente para fazer se cumprir. Eu não entendi, eu vou explicar. Tem gente que coloca mentira na terra, sem autorização dos céus,
e acredita que vai colher verdade. Tem gente que coloca fofoca na terra e acredita que vai colher perdão. Tem gente que coloca morte e acredita que vai colher vida. Tem gente que coloca paz, guerra, e acredita que vai colher paz. Zombar de Deus é achar que tudo aquilo que eu plantei sem autorização do céu não vai nascer. Isso é zombar de Deus. Pastor, eu coloquei muita semente na terra sem autorização dos céus. Qual será então o tamanho do meu deserto? 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, está escrito assim: o que semeia pouco, pouco ceifará. Mas o que semeia abundância, em abundância colherá. Eu não entendi. Está dizendo que se você colocou muita semente na terra, sem autorização dos céus, a geografia do seu deserto vai ser extensa. Se você colocou pouca, a geografia do seu deserto vai ser pequena. Alguém diz: pastor, o que eu faço? Você não pode mudar as sementes que você já colocou na terra, mas você pode mudar as sementes que a partir de hoje você vai colocar na terra. Quem está me entendendo aqui, pelo amor de Deus? Você não pode mudar o passado, mas você pode alterar sementes do presente. Por isso, eu olho para Davi e ele me surpreende, sabe por quê? Porque Davi, ele dava um passo e sacrificava. A palavra sacrificar aqui era a disposição de alguém que parou para pedir uma instrução. Davi não dava passos aleatórios sem pedir instrução da parte de Deus. E o problema dessa geração é que nós damos passos sem autorização dos céus, colocamos sementes na terra sem autorização dos céus, e de repente a colheita vem e nós começamos a falar: Deus, que deserto é esse? E Ele está dizendo lá do céu: você colocou semente na terra sem me consultar, e agora a lei está se cumprindo e eu não posso fazer nada. Quem está aqui, diga glória a Deus. Agora existe também um segundo deserto. E esse deserto, todos aqueles que desejam chegar em Canaã precisam de maneira obrigatória passar por ele. Que deserto é esse? Se você observar o livro de Ezequiel, no capítulo 1, está escrito assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. No capítulo 2, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. No capítulo 3, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. No capítulo 4, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. No capítulo 37, Deus muda a sua movimentação. E todas as vezes que Deus muda a sua movimentação, Ele quer nos ensinar um princípio espiritual. Quando Deus envia a palavra, Deus quer liberar uma instrução. Quando Deus envia a mão, Deus quer nos treinar com o propósito de nos fazer viver aquilo que Ele nos prometeu. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Escute. Ezequiel 37, veio a mim a mão do Senhor, e me pegou em espírito, e me levou para o meio, diga comigo, meio do vale. Quando você coloca semente na terra, sem consultar a Deus, você entra para o vale pela porta da frente, e a extensão vai ser longa. Mas quando você está sendo levado por Deus para o vale, com o propósito de ser treinado, Deus te coloca no meio do vale e não pela porta da frente, porque o propósito do céu é que você passe pouco tempo lá. Quantos pegam essa palavra? Diga glória a Deus. Deus não está te levando para o vale para te matar. Deus está te levando para o vale com o propósito de te aprovar. Deus só quer treinar você, qualificar você no vale. O propósito do vale é treinar você. Escute. A Bíblia diz que quando Deus está descendo o profeta no meio do vale, Ele lhe faz uma pergunta dizendo:
como estão os ossos? E ele diz, os ossos estão, diga comigo, secos. Só que de repente, Deus decide não descer o profeta no meio. Ele decide descer o profeta na lateral. E ele lhe faz a pergunta, como estão os ossos? E ele lhe responde, os ossos estão sequíssimos. Porque todas as vezes que você estiver no meio do vale, a tua visão será uma visão desqualificada. E todas as vezes que você estiver do lado de fora do vale, você terá uma percepção verdadeira. E a Bíblia diz que quando o profeta foi colocado do lado de fora, ele percebe que ele tinha apenas uma impressão, e que essa impressão não era verdadeira. Ele imaginou que os ossos estavam secos, mas quando Deus tira ele do meio do movimento e coloca ele do lado, ele tem uma percepção legítima e diz, os ossos estão... Os ossos aqui representam vida espiritual. Ossos aqui representam relacionamento com Deus. Pastor, o que significa ossos secos? Qual que é a diferença de ossos secos com ossos sequíssimos? A Bíblia diz que quando Lázaro morre, Jesus estava próximo, mas ele decide não voltar. Se passaram 3 dias, e quando se passaram 3 dias, os ossos estavam secos. Por quê? Porque de acordo com a cultura judaica, quando o morto completava 3 dias após a sua morte, o espírito da morte descia e recolhia o seu espírito. A partir do 4º dia, não havia mais possibilidade. Por isso que os judeus realizam o velório apenas no 4º dia. Ossos sequíssimos aqui é o 4º dia da morte de um homem, aonde não existe mais possibilidade. E o Espírito de Deus está dizendo através de mim, que tem gente aqui nesta casa que está vivendo o 4º dia, ossos sequíssimos, e dizendo para si, não tem mais jeito, não tem como, não dá mais. E o Espírito de Deus está me usando para dizer, o Deus do 4º dia está visitando a tua causa. Quantos recebem essa palavra? Quantos acreditam que Deus pode mudar a sua sorte? De verdade, diga bem forte, glória a Deus. Então levante as suas mãos e por apenas 1 minuto adore ao Senhor. E te adorar eu quis. Vai, faz isso, vai. Enquanto você adora, Deus visita a tua causa. De pé, eu não vou perder a estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Quantos acreditam que o seu deserto está chegando ao fim? Diga bem forte, glória a Deus. Diga bem forte, eu creio. Amém. Último ciclo. Ciclo do conhecimento do sobrenatural de Deus. Olhe para cá. Durante o primeiro ciclo, Moisés ele tenta com todas as suas forças se conectar com Deus e não consegue. Durante o segundo ciclo, Moisés está desesperado no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, e ele não consegue se conectar com Deus. Só no terceiro ciclo, as coisas são alteradas. Não é Moisés agora que está com o propósito de se conectar com Deus. É o próprio Deus que decide se apresentar a Moisés. Olhe para cá. A tua vida não muda.
quando você está tentando se conectar com Deus. A tua história não é alterada quando você está tentando se aproximar de Deus. O sobrenatural acontece quando Deus decide se apresentar a você. E eu quero declarar como profeta que nesses próximos dias Deus vai apresentar-se a você através do sobrenatural. A Bíblia diz que Moisés está no deserto cuidando das ovelhas, quando de repente, guarde isso, ele visualiza uma sarça. Só que sarça pegando fogo no deserto era comum, era normal a sarça pegar fogo. Moisés ele se aproxima do deserto, guarde isso, da sarça. E quando ele olha para a sarça, ele percebe que aquela sarça é diferente. Por quê, pastor? Porque aquela sarça, ela queima, mas não se consome. A parte estrutural da sarça, ou seja, os galhos e os ramos da sarça, eles não viram cinza. Moisés então começa a observar, e nós não estamos falando de um homem comum. Moisés foi criado no berço da ciência do mundo antigo. A ciência mais avançada daquele tempo era a ciência do Egito. Moisés conhecia tudo sobre magia. Moisés conhecia tudo sobre governo de ciência. Ele olha para a sarça, ela queima e não se consome. E Moisés então chega a uma conclusão: eu não posso explicar esse fenômeno. E tudo aquilo que você não pode explicar é... Moisés diz: é Deus se apresentando a mim. Olhe para cá. Vão tentar entender o que vai acontecer na tua história se você continuar firme. Vão tentar compreender quem é que está financiando a tua empresa. Vão tentar compreender o que está acontecendo dentro da tua casa. Vão tentar entender o que está acontecendo na tua profissão, mas não vão conseguir entender, porque tudo aquilo que não se explica tem a ver com os céus e não com a terra. Diga glória a Deus. Moisés não consegue explicar o fenômeno da sarça. Quando ele chega mais próximo, agora ele escuta uma voz. Primeiro ele não consegue compreender a sarça que queima e não se consome. Agora a sarça que queima e não se consome, ela não tem boca, mas fala. E a sarça diz assim: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Por que Deus está dizendo isso? Porque havia um costume dos hebreus, que todas as vezes que um escravo entrava na presença do seu senhor, ele tinha a obrigação de tirar as sandálias. O que Deus estava comunicando a Moisés é simples de entender. Ele estava dizendo assim: Moisés, eu vou virar o tabuleiro da sua história. Eu vou mudar a tua sorte. Eu vou te tirar do deserto, vou te devolver ao palácio, a fim de que você livre o meu povo do braço de ferro de Faraó. Eu vou te fazer o maior libertador que o mundo já conheceu. Mas preste atenção, Moisés, todas as vezes que você entrar na minha presença, tire a sandália dos seus pés, porque você não passa de servo na minha presença. Eu sou o Senhor da sua história. Em João capítulo 15, no versículo 19, está escrito assim: não é o servo maior do que o seu senhor. O que o Espírito de Deus está dizendo é: eu vou mudar a tua sorte, eu vou virar a sua história, eu vou mudar os teus resultados, eu vou alterar a tua produtividade.
Mas quando você entrar na minha presença, entenda uma verdade: não tem a ver com a tua inteligência, não tem a ver com a tua sabedoria, não tem a ver com os ensinamentos que você vai receber no palácio. Tudo o que está acontecendo tem a ver comigo. Por isso, quando você entrar na minha presença, independente do lugar de honra que você estiver vivendo, tire a sandália dos seus pés, porque na minha presença você não passa de servo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: seja humilde no tempo de glória. Fala mais forte: seja humilde no tempo de honra. Olhe para cá. Talvez você está vivendo os seus piores dias. Moisés estava vivendo os seus piores dias. Moisés estava vivendo algo tão terrível que pode ser comparado aos resultados de alguém que está aqui. Eu não sei se você já passou por isso, mas tem um momento que as coisas estão tão difíceis, mas tão difíceis, que você está na frente do gol, você chuta para dentro sem goleiro e vai para fora. Você fala: não tem jeito, tudo que eu ponho a mão dá errado. Eu estava sozinho, sem goleiro na frente, eu chutei e foi para fora. Eu não consigo mudar minha realidade. E aquilo começa a mexer com a sua estrutura, aquilo começa a mexer com você. Você não sabe como lidar com isso. Esse era o sentimento, esta era a sensação de Moisés. É por isso que Moisés escreve o Salmo 90, que é considerado o Salmo de Moisés. Moisés está falando dele. Versículo 10: os dias de um homem são 70. O que passa disso é canseira e enfado. Sabe o que Moisés está dizendo? Eu, Moisés, estou chegando a 80 anos e a minha vida se resume a canseira e enfado. Deus olha dos céus e percebe um homem qualificado, que só não tinha o que era necessário: um coração alinhado com o coração de Deus. Então Deus diz: Moisés, agora você está pronto. Você não tem o vigor, mas tem o coração. E Deus nesses dias não está à procura de homens e mulheres apenas qualificados, homens e mulheres tomados de vigor. Deus está à procura de homens e mulheres com coração ensinável para viver os seus melhores dias. Levanta a sua mão se você recebe essa palavra. Fica de pé e aplauda bem forte ao Senhor. Olha para cá. Eu não quero te enganar. Quando Moisés completou 40 anos, ele estava pronto por fora, mas não estava pronto por dentro. Tem gente que está aqui que está pronto por fora e não consegue entender por que nada acontece. E o Espírito Santo está me usando para dizer: você está pronto por fora, mas não está pronto. Só que também tem o inverso, pastor Rodrigo. Tem gente que está pronto por dentro, mas não se organizou por fora. Enquanto eu não entender isso, eu não vou viver a plenitude do que Deus tem para mim. E o que Deus tem para você é poderoso. Você precisa estar pronto por dentro, mas também precisa estar pronto por fora. Moisés teve que passar por 2 processos de 40 anos, ou seja, por 80 anos, para que o coração dele estivesse alinhado com o coração de Deus. Eu posso aprender com a experiência de Moisés. Eu não preciso sofrer no deserto durante 40 anos para aprender aquilo que o Senhor está me ensinando e te ensinando. O que Ele está dizendo é: se você está pronto por dentro, se qualifique por fora. E se você está qualificado de fora, alinhe o teu coração por dentro. Porque eu não vou usar ninguém que quando eu colocar no palácio, perca o coração do pasto. Porque o coração do pasto vai te manter no palácio. E muitos filhos, quando chegaram no palácio, colocaram de lado o coração do pasto. E por causa disso, voltaram para o pasto.
E Deus está dizendo: esta geração que eu vou levantar nesses próximos dias vai ter o coração alinhado, por isso vai se manter no palácio para louvor minha glória. Você recebe essa profecia? Você recebe essa profecia? Você recebe essa profecia? Quantos acreditam em milagres? Diga glória a Deus. Eu não estou dizendo de acreditar que Deus vai fazer um negocinho e você vai comprar um carro. Eu não estou dizendo que um carro não é milagre. Eu estou dizendo de coisas que não podem ser explicadas. Me dê um exemplo. Uma sarça que não tem boca e fala é um milagre. Não tem porta, Deus abre. Estou no deserto, a Bíblia diz: Deus faz caminho onde não tem. Não tem água, Ele diz: eu faço um rio no meio do nada. Isso é poder de Deus. Deixa eu dizer algo para você: você não vai viver o que você não acredita. Você não pode viver o que não crê. Meu irmão, eu creio em coisas gigantes. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito na glória de Deus. Você só pode viver o que você crê. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros, porque existe uma multidão de falso. Se você quer se posicionar para viver o excepcional, está na hora de fazer o quê? Examine, pois, o homem a si. Quem vai examinar você não sou eu. Quem vai examinar a mim não é você. A igreja madura se respeita. A igreja madura não julga o outro porque é fraco na fé. Ela só corre através de ações de amor. Quando você amadurecer, você vai perceber que a maturidade, ela cobre a imaturidade. Não julga os imaturos. Está na hora da gente entender quem é quem. Se você quiser viver o sobrenatural, está na hora de se posicionar como maduro, dizendo: Deus, o que eu preciso mudar? O que eu preciso deixar no ano de 2024? A oração inteligente é essa: Pai, o que eu tenho autorização de levar para 2025 e o que eu não tenho autorização de levar? Porque só entra em 2025 os amigos que o Senhor tem para mim. Só entra em 2025 a mentalidade que o Senhor tem para 2025. Por que tem gente que não vira o tabuleiro? Entra ano, sai ano e nada acontece. Porque insiste em viver do jeito que quer. E o Espírito está dizendo: está na hora de se submeter ao jeito do céu. Quantos recebem essa palavra? Nós estamos preparando uma igreja para voar sem asas. Diga glória a Deus. Nós estamos preparando uma igreja para viver o sobrenatural. Diga glória a Deus. Eu acredito que Deus não precisa de um ano novo para fazer você viver coisas extraordinárias. Ainda em 2024, os céus podem tocar na terra, milagres podem se manifestar. Quem está aqui, diga glória a Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Declare, vai. Lugar. Seja profeta agora, declare, vai, declare. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Só que acredita, mais uma vez. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Diga glória a Deus. Levanta a mão direita e diga comigo: Senhor Jesus. Só os profetas declarem bem forte: Senhor Jesus, eu deixo hoje a mentalidade que me trouxe até aqui e assumo a mentalidade que foi liberada dos céus e que tocou a minha mente. E eu faço um compromisso. Eu faço um compromisso contigo. Em 2025, nada que não venha de ti entra comigo nesse novo ciclo da parte de Deus. Você crê nessa palavra? Quer viver algo que ninguém da sua geração viveu? Tenha comportamentos e atitudes que nenhum deles tiveram. Você está aqui? Glória a Deus.
Você recebe essa palavra? Amém. Deixa eu abençoar a sua semana. Quantos vão ter uma semana extraordinária? Diga glória a Deus. Amém. Pastor, em que fase profética nós estamos? De acordo com o meu discernimento, nós estamos vivendo o terceiro ciclo. E no terceiro ciclo, você pode ser muito inteligente, você pode ser extraordinário. Se o coraçãozinho não estiver alinhado, não há promoção. Deus visita o coração do homem. Deus visita o interior do homem. É por isso que tem tanta gente mais ou menos chegando a lugares altos e tanta gente qualificada vivendo na rasteira da vida. Porque Deus sonda os... Então está na hora de alinhar o teu. Amém ou não amém? Você recebe essa palavra? Diga comigo, dura essa palavra. Amém? Mas é uma palavra que vai gerar resultados que você nunca teve. Amém? Coloca a tua mão assim, deixa eu abençoar você. Na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo o teu povo que te chama pelo teu nome. Eu declaro que essa palavra vai explodir dentro de cada um. O mês de dezembro é um mês extraordinário. Já é um mês abençoado. É um mês de multiplicação da sementeira. É um mês de renovação das forças. Que Isaías 40, 28 se cumpra. E que o Senhor faça todos os teus servos serem renovados pelo poder de Deus. Eu declaro pelo poder da tua palavra que o Senhor vai alargar muitos de nós. Eu declaro pelo poder da tua palavra que o Senhor vai nos tirar dos desertos que o Senhor nos colocou a fim de nos treinar, nos expandir, nos qualificar. E eu declaro pela tua palavra que o Senhor vai nos fazer viver o tempo do crescimento exponencial, o tempo da aceleração. Mas para isso, que o Senhor apresente a nós o sobrenatural, a tua natureza sobrenatural. Nós recebemos essa palavra e nos comprometemos a deixar em 2024 tudo aquilo que o Senhor já falou que deveríamos deixar e que por desobediência nós insistimos em carregar conosco. Nós nos submetemos à tua vontade e aceitamos o não de Deus, porque sabemos que o não irá nos promover para um tempo de crescimento e de vitória. E que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo abençoe a tua semana, abençoe o teu mês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida. Vai em paz.